A cada 1 milhão de catarinenses, 25 são doadores de órgãos. O número é o dobro da média nacional, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde no mês de setembro. E para falar sobre este assunto delicado, eu recebo hoje aqui no TV Câmara Entrevista Luciele Pereira da Silva. Ela é enfermeira e pós-graduada em terapia intensiva e faz parte da equipe de captação de órgãos do Hospital São José, aqui em Jaraguá do Sul, que é um dos responsáveis pelo bom resultado alcançado por Santa Catarina no ranking nacional de doadores. Boa noite, Luciele, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Luciele, é importante esclarecer que o Hospital São José ele não faz transplantes, mas sim a captação dos órgãos que serão transplantados, né? Exatamente. Na verdade, os hospitais eles são classificados, né, conforme a sua especialidade. Hoje, o Hospital São José de Jaraguá do Sul, ele é cadastrado, né, a nível de hospital notificador e hospital captador, né? A gente não realiza os transplantes aqui, a gente só faz a avaliação dos pacientes, né, e verifica a possibilidade de fazer a captação dos órgãos. E aí os órgãos são enviados para os hospitais que estão cadastrados no banco de órgãos também para realizar os transplantes, né? Exatamente. É respeitado a lista, né? Uhum. E aí dentro dessa lista eles verificam a questão da logística, né? O hospital transplantador mais próximo a nós e que tem condições de fazer esse transplante, eles encaminham esses órgãos, né, para esses hospitais onde é realizada a cirurgia de transplante daí. E desde quando o Hospital São José realiza esse serviço de captação? O serviço começou a ser estruturado desde 2007, né? As primeiras captações ocorreram em 2008, de uma forma ainda respeitando a legislação, né? Na verdade, isso não se torna uma opção do hospital, né? Um hospital onde tem 17 leitos de terapia intensiva, é referência de neurocirurgia, ortopedia, né? Então, isso é uma lei, né? Não é uma decisão do hospital? Não, é obrigatório, né? É uma decisão obrigatória. Todo paciente com possível diagnóstico, né? A lei né? Ele precisa ser diagnosticado. Então a gente respeita, é uma exigência do Ministério da Saúde, na verdade, né? O hospital só atende essa exigência. Mas mesmo assim o Hospital São José já se tornou referência no estado pelo número de captações? Na verdade, assim, somos referência no estado. O número de captações não é tão expressivo quanto a outros hospitais da nossa região. A nossa referência, na verdade, se torna pela efetividade da captação. Então, assim, em outros hospitais da nossa região, eles realizam muito mais protocolos de investigação e tem muito mais diagnóstico de morte encefálica. O nosso diferencial é que quando a gente tem um paciente com esse diagnóstico, as famílias doam, né? Então, esse é o nosso diferencial. A gente tem uma estimativa, assim, um número não muito fidedigno, mas que a gente calculou. O hospital hoje realiza em média de 150 atendimentos neurológicos por mês. E pacientes que evoluem mal, que evoluem para um diagnóstico de morte encefálica, é 1% dos casos. Desses 150, 1%? Né? Então, assim, a gente recupera muito mais, Sim. muito mais do que perde, né? Que não deixa de ser uma perda para nós, para a equipe. É claro que o tratamento, né, sempre vai ser voltado para a recuperação, né? Toda a equipe sempre está empenhada em recuperar esse paciente. Infelizmente, a situação que evolui para a morte encefálica são situações muito graves, né? Onde tudo que poderia ter sido feito é feito, né? E que, infelizmente, quando essa situação ocorre, quando esse diagnóstico é definido, né, a gente tem a possibilidade de oferecer essa opção para as famílias, né? Então, o hospital hoje, a especialidade dele, né, é em neurologia, né? Entendo. Então, a gente precisa ter esse serviço disponível dentro do hospital para atender essas legislações também que o Ministério da Saúde impõe.
Esse bom resultado é resultado do trabalho da equipe, né, que é a CIDOT, né, a Comissão Intra-Hospitalar de Captação de Órgãos e Tecidos, que é um diferencial. Acho que não é comum em todo o país os hospitais contarem com uma equipe assim, que não oferece só o treinamento médico, mas também psicológico na abordagem das famílias, né? A CIDOT é fundamental e essencial nesse processo, né? Hoje em Santa Catarina, todos os hospitais que são credenciados como notificadores ou captadores ou transplantadores, todos trabalham com CIDOT, né? Cada estado tem a sua forma, né, de se organizar, mas hoje em Santa Catarina, todos os hospitais que possam ter pacientes que evoluem para um mau diagnóstico como o da morte encefálica, que eu quero dizer assim, todos os hospitais, por exemplo, que tem UTI, né, então todo hospital que tem UTI, que tem condições de atender um paciente grave, né, ele precisa ter uma equipe, né, porque infelizmente é um diagnóstico que pode ser encontrado, né, pode vir a evoluir. Até recentemente vocês voltaram, a CIDOT aqui de Jaraguá do Sul voltou de um treinamento estadual, né? Exatamente. Todo ano a gente tem um encontro, né? Então, onde se reúne todas as CIDOTs do estado, né? Esse ano a gente teve em Balneário Camboriú e é um diferencial, né? Hoje a SNCDOC, né, que é a nossa regional do estado, faz um trabalho fundamental, né, e maravilhoso. E os dados mostram isso, né? Então, nessa gestão aí que é o Dr. Joel, ele vem trazendo uns dados assim significativos, né? E justamente esse encontro sempre é com o objetivo de se especializar, de retreinar o pessoal, de rever conceitos, né? Fazer debates sobre os assuntos, né? E mostrar dados, né? Que eles também trazem os nossos dados. Nosso encontro lá foi um encontro de 4 dias com especialistas, especialistas da USP, né? Eles trabalham em São Paulo. Claro, é um trabalho um pouco diferenciado do que a gente faz em Santa Catarina, mas é fundamental também pegar a experiência deles. Mas o objetivo principal do curso é a gente rever os nossos conceitos, discutir as nossas necessidades, né? Que as CIDOTs estão, né, distribuídas nos hospitais de todo o estado. Então, o encontro é para proporcionar essa discussão. Até você falou sobre números, parece que Santa Catarina só fica atrás do Distrito Federal em doação de órgãos, né? Eles têm um dado que vem aumentando durante esses últimos anos, né? E o que é o diferencial de Santa Catarina, na verdade, que coincidentemente é o nosso diferencial aqui em Jaraguá do Sul, né? A gente tem uma recusa muito baixa, tá? Então, o que é a recusa? A gente conclui o diagnóstico da morte, né? Que no caso é a morte encefálica, e aí a gente vai para um processo que a gente chama de entrevista familiar, né? Onde a gente traz a família, expõe a situação para a família, e dá a opção, né, da doação dos órgãos. Então, o fundamental é que essa família entenda, né, a situação que é irreversível, né, que é compatível com a morte. E diante disso, então, a gente dá essa opção para a família. Deixa eu só te interromper para chamar o comercial. Bom, no próximo bloco a gente vai conversar sobre isso, sobre a entrevista com a família, sobre a detecção da morte encefálica e a identificação de um possível doador. TV Câmara Entrevista volta já. O TV Câmara Entrevista está de volta e hoje eu converso com Luciele Pereira da Silva, que faz parte da equipe de captação de órgãos do Hospital São José aqui de Jaraguá do Sul. Agora ela vai nos contar como são as etapas de captação de órgãos. Luciele, primeiro é feita a detecção da morte cerebral, né? Como eu havia lhe falado antes, o objetivo inicial sempre é esgotar, né, todas as possibilidades de tratamento, né? Então, tudo que é possível fazer, a gente tem uma estrutura hoje no Hospital São José, tanto de recursos humanos, né, de especialistas, quanto a estrutura, né, é uma estrutura que nos permite dar um atendimento de alta complexidade e qualidade para essas pessoas. Infelizmente, a gente encontra casos muito graves, e esses casos às vezes evoluem
para uma possível morte encefálica. Diante de alguns sinais de sofrimento neurológico, a gente começa a pensar que esse cérebro está em sofrimento, né? Então a gente conversa com um neurologista, normalmente o médico assistente desse paciente, né? E verifica se realmente não há mais possibilidade terapêutica, né? O que ainda pode ser feito? Eles dão alguns sinais clínicos, né? E aí diante disso a gente começa a fazer alguns testes, né? É aberto aquele protocolo, né? Que vocês chamam. Isso, a gente chama de o protocolo da investigação da função cerebral. Sim. Né? A gente inicia, por que é um protocolo? Porque é um padrão do Ministério da Saúde, onde a gente segue, da mesma forma que a gente faz em Jaraguá do Sul, é feito em São Paulo, é feito no Distrito Federal, da mesma forma. Né? É um protocolo conforme a legislação... É uma diretriz instituída, né? Então a gente segue, né, essa diretriz. E diante de uma situação grave, né, de um paciente grave, a ponto de a gente estar suspeitando, a gente começa essa investigação. Tá? Essa investigação é feita através de testes clínicos, né? Então, o que a gente realiza? O paciente está sempre dentro de uma UTI ou dentro de um serviço especializado, emergência, né? Obrigatoriamente, esse paciente vai ter que estar respirando através da ventilação mecânica, ajuda do aparelho, né? A gente mantém essa ventilação mecânica, essa respiração artificial, retira total sedação, total medicamento que possa mascarar qualquer reação. Né? Esse paciente, para o primeiro teste, ele fica 6 horas sem qualquer medicamento sedativo ou qualquer medicamento que possa... Antes de fazer o primeiro teste, vocês retiram 6 horas antes o medicamento. Exatamente. Houve a suspeita. Né? Essa suspeita é através de uma escala que também a gente faz, que chama a escala de Glasgow, né? Quando existe a suspeita, a gente já tem alguns sinais clínicos, né? A dilatação da pupila, né? A falta de reação à dor, né? Estímulo de tosse, né? Algum estímulo respiratório, né? Para suspeitar, a gente já começa a avaliar esses padrões. Apresentando esses sinais, a gente retira toda a sedação, né? Retira por completo qualquer medicamento que possa deprimir o sistema nervoso central, né? Aguarda 6 horas, né? Em 6 horas a gente realiza uma série de exames, né? Exames de estímulo, né? Que é a prova calórica, que é uma reação, né? Que a gente instila soro gelado lá dentro do ouvido, onde a gente avalia as pupilas para ver se existe alguma reação, né? Imagine você ou qualquer outra pessoa, a gente colocar o sorinho gelado lá dentro do ouvido, a reação da pupila do olho é de fechar. Num outro paciente que não estivesse nessas condições clínicas, seria de náusea, seria de vômito, né, ele demonstraria alguma reação. Nesse paciente ele não tem nenhum tipo de reação, né? A gente tem outros testes que é o óculo encefálico, que a gente avalia a pupila, né? O da sensibilidade, né? Uma série de testes que a gente faz da avaliação da sensibilidade. Tá? Esses testes sendo totalmente, né, incompatíveis com a função cerebral, ou seja, a pessoa não reage a nenhum desses testes, né? A gente também realiza o teste que chama de teste de apneia, né? Onde a gente retira essa pessoa da ventilação mecânica, né? E avalia se essa pessoa vai ter algum estímulo de puxar o ar, de respirar, né? Como que a gente consegue comprovar que ela não respirou, que ela precisa totalmente do aparelho, né? Existe um exame chamado gasometria arterial, que a gente consegue coletar com ela ainda no aparelho, faz uma amostra. Depois retira do aparelho e faz outra amostra. E aí nesse valor existe um dado que chama de PCO2, que é onde medir se ela fez a troca gasosa, se ela puxou o ar ou não, né? E esse valor, a gente obrigatoriamente, ele precisa estar acima de 55. O que isso significa é que ela não respirou. Sim. Né? Fizemos esse primeiro teste, isso sempre a equipe acompanhando, é um teste realizado pelo médico intensivista da UTI ou pelo neurologista, né? Sempre do médico, né? Realizados pelo médico. Depois a gente aguarda mais 6 horas,
né, e realiza novamente todos esses testes, né? Então, esses testes clínicos são realizados 2 vezes. Uma com 6 horas após o término da sedação e outra com 12 horas depois de ter sido retirado a sedação. E também é feito o encefalograma, né? Tem 2 exames que é feito para ver o fluxo de sangue no cérebro, né? Exatamente. Quando a gente termina esses 2 primeiros testes, né? Então, por isso que às vezes o protocolo de avaliação é um pouquinho longo. Que eu tenho que esperar 6 horas para fazer os primeiros testes, mais 6 horas para fazer o segundo teste. E a gente tendo isso comprovado, a gente passa pela prova gráfica, que é o complementar, o exame complementar e o exame diagnóstico, né? Hoje aqui no hospital a gente tem o recurso de ter a arteriografia, que é um dos exames mais recomendados também, e o ecodoppler, né? O ecodoppler transcraniano, que são os 2 exames mais recomendados, né, para esse diagnóstico. Existe a confusão da morte encefálica com o possível coma quando vocês vão abordar os familiares desses pacientes? Existe essa confusão? É exatamente isso que a gente investiga nesses testes, né? A gente tem que ter a certeza que essa pessoa não está em coma e que essa pessoa está em morte encefálica. É por isso que é feito todos esses testes. Uma pessoa em coma demonstra alguns sinais de reação, né? Uma pessoa em coma tem o estímulo respiratório, né? E uma pessoa em coma ela tem a circulação de sangue a nível cerebral, né? O ecodoppler, a arteriografia cerebral traz esse dado para nós. Então, a morte encefálica se dá quando a gente não tem mais fluxo sanguíneo a nível cerebral, né? O coma não. O coma eu ainda tenho a função cerebral, ainda tenho estímulo cerebral. No próximo bloco a gente vai conversar sobre abordagem às famílias. O TV Câmara volta já. O TV Câmara Entrevista está de volta e hoje nós falamos sobre doação de órgãos. Luciele, após a detecção da morte encefálica, como é feita a abordagem às famílias de um possível doador? Na verdade é importante que essa família já esteja ciente da gravidade, né? Um paciente potencial doador de órgãos, ele já vem de um histórico muito grave, né? Normalmente é uma lesão cerebral severa, grave, né? É decorrência de um acidente, né? De traumas fortes, né? Hoje o perfil do potencial doador em Santa Catarina é pessoas acima de 50 anos por AVC, né, ou AVE, né? Na nossa região e na realidade hoje de Jaraguá do Sul, a gente também tem muito politrauma e o TCE grave, né? Então o nosso perfil aqui da nossa região são muitas vezes jovens, né, vítimas de acidente automobilístico, tá? Mas o que é interessante da forma que o hospital trabalha, a gente tenta manter essa família ciente de que é grave, né? E a gente, através de conversas, a equipe médica, a equipe da enfermagem, durante o tempo de internação a gente já vai trazendo para essa família e tentando orientá-los de que é grave a situação. O que acontece é que a gente nunca está preparado para uma má notícia, né? Por mais que a equipe venha informando da gravidade, a gente nunca está preparado para receber uma notícia nesse grave dessa forma, né? Como eu falei antes para vocês, hoje o hospital trabalha com o objetivo não de ser um hospital referência em captação de órgãos, de ser sim um hospital de acolhedor, né? Um hospital que preza pela excelência do atendimento, né? E aí a gente tenta trazer isso para essa família. É importante, é fundamental que a família ela esteja acolhida e ela esteja ciente e saiba de que a equipe fez tudo o que podia pelo seu familiar, né? Infelizmente, às vezes, o que a gente tem que pensar é que a notícia é trágica e a gente nunca vai com o foco doação de órgãos. Doação, exatamente. É uma consequência, né? Acaba sendo uma consequência
Exatamente. A gente vai com o objetivo de acolher essa família, né? E tentar esclarecer para essa família o diagnóstico, né? A morte encefálica é uma morte difícil de ser compreendida, né? Eu tenho o meu familiar dentro de um leito da UTI, um familiar que respira através de aparelhos, mas que para a família respira, exatamente. Com o coração que bate, quentinho, né? Corado. Então é difícil a família entender que o meu familiar está em óbito, né? Está morto, né? É difícil. Mas o nosso trabalho, e aí entra a questão que é fundamental, a equipe da CIDOT, né? E esse é o nosso diferencial aqui em Jaraguá do Sul, né? A gente tem poucos casos, mas os casos que infelizmente evoluem dessa forma, a gente consegue explicar para a família e deixar eles cientes e tranquilos que realmente esgotou-se toda a possibilidade de tratamento e infelizmente esse paciente evoluiu dessa forma. E é isso que é o nosso trabalho hoje. O nosso trabalho é acolher essa família, explicar para essa família que é irreversível, que infelizmente é uma situação irreversível, e a gente dá essa opção, né? Na verdade, o que tem que ficar claro é o diagnóstico, né? O diagnóstico de morte, né? Infelizmente é um diagnóstico duro de receber, mas a família precisa estar com essa definição de morte encefálica clara, né? E na verdade a gente dá essa opção, né? Que é a doação de órgãos. Que apesar de ser um momento triste, é um benefício que pode ser colhido desse momento, né? Não na visão talvez de alguém que esteja ali sofrendo, mas que... E é o que as famílias trazem, assim. A gente encontra essas famílias depois, né? Nos nossos eventos, assim. E é o que eles trazem, conforta. Conforta saber que, infelizmente, para o meu familiar não tinha, para a doença dele não tinha mais tratamento, mas que para a doença de outras pessoas eu posso colaborar para que tenha tratamento. E um doador, quantas pessoas ele pode beneficiar? Então, de maneira geral, né, a gente pode pode doar órgãos e tecidos, né? 10 pessoas. Uma pessoa pode beneficiar 10 pessoas. É claro que existe algumas contraindicações, né? Algumas especificidades, mas assim, entre órgãos e tecidos é de 8 a 10 pessoas. É claro que a família pode optar, né? A família do paciente que está em morte encefálica, ela vai optar quais são os órgãos e tecidos que ela aceita realizar a doação. Depende da família fazer. Fica a critério da família, então. Exatamente. Bom, Lucélia, eu agradeço a sua presença aqui no TV Câmara Entrevista, né? Muito obrigada por ter comparecido. E eu gostaria que você encerrasse deixando um recado sobre a importância da doação e também sobre a importância de quem quer ser um doador, deixar claro para a família antes que aconteça alguma tragédia que aí se torna mais difícil. É de fundamental importância que as pessoas conversem sobre esse assunto. Não é o melhor assunto para ser discutido em família, né? Eu sempre falo, não é o melhor assunto para a gente conversar no almoço de domingo, né? Mas é um assunto que precisa ser discutido em família, né? Quando a gente está no momento da dor, do sofrimento, o diagnóstico de morte encefálica é ainda mais difícil de ser entendido, né? Quando a gente tem a certeza de que a pessoa está com esse diagnóstico e que não há dúvidas, né, do que tem sido do tratamento que essa pessoa recebeu, a decisão em vida é melhor, né? A pessoa dizendo em vida, né, que era doador, a família respeita, né? É fundamental discutir sobre esse assunto. Não é um assunto agradável, mas que no momento de dor, de sofrimento, depois para a família, é mais fácil a decisão, né? E quando a gente entra nesse assunto, nessa discussão, a gente já começa, às vezes, a ter alguma dúvida, né? A querer saber mais.
E é por isso que a gente sempre está à disposição lá no hospital, né? Através do telefone, que é o 3274-5000, sempre tem alguém da Cidote disponível, ou pelo e-mail também da Cidote, que é cidote, né, @hmsj.org.br, e a gente sempre está à disposição para esclarecer qualquer dúvida da população. A gente realiza alguns trabalhos também, né, referente a isso, e a gente sempre está à disposição para esclarecer a vocês. São feitas campanhas, né, pelo hospital. A gente trabalha sempre com o objetivo de esclarecer a população sobre esse assunto, né? Que é como eu falei, é difícil a compreensão da morte encefálica. E num momento de dor e sofrimento é ainda muito mais difícil. Muito bem, a gente espera que o número de doadores continue crescendo. O TV Câmara Entrevista volta na próxima semana.